11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Apresentação: Rafael Pio. 11h33, muito bom dia para você sintonizado aqui na CBN Campinas, começando o CBN Esportes Campinas, primeira edição desta segunda-feira, dia 26 de dezembro de 2022. Nós vamos juntos até o meio-dia com muita informação do esporte para você, depois desse Natal maravilhoso. Como você passou o Natal, semaninha cheia. Natal de domingo, Daniel França não é muito fã, porque ele fala que já, né, poderia ser numa terça-feira, porque aí vai do domingo até a terça, aquela coisa toda. Coisas de Daniel França, não que eu concorde, mas pelo menos é o que ele prefere. E eu também acho que poderia ser assim, mas de qualquer forma, estamos aqui na segundona, nessa semana muito especial, a última semana do ano de 2022. Muita coisa aconteceu no esporte, muita coisa ruim, muita coisa boa. Também nossos times, né, lutando, conseguiram se manter numa Série B de Campeonato Brasileiro, mas infelizmente a Ponte caindo para a Série A2 no Campeonato Paulista. Já é uma retrospectiva, momento de pensar naquilo tudo que aconteceu em 2022 e tentar fazer melhor para o próximo ano. De qualquer forma, Júlio Nascimento, o Guarani pensando nesse 2023, reforços chegando, jogadores que deixaram o estádio Brinco de Ouro também já, mas o Guarani montando essa base, pensando no Paulistão que começa para ele, Bugre, já nessa primeira quinzena aí de 2023. Bom dia! Como foi de Natal, Júlio Nascimento? Tudo bem, né, Pio? Bom dia para você, para todo mundo acompanhando aqui o CBN Esportes, primeira edição. Tudo bem, mas ao mesmo tempo aí nós passamos o Natal de plantão aí com as notícias, sempre atentos a tudo que está acontecendo no mundo do futebol, né, Pio? E no caso do Guarani, foi um Natal também de monitorar os jogadores, né? Onde estavam os jogadores do Guarani? E eu cito aqui dois exemplos de jogadores que eu fiquei bem atento aí nesse Natal. Primeiro, o Yuri Tanque. Yuri Tanque ainda está no Brasil, está treinando com o Guarani. Ele tem essa proposta do Jeju United para jogar no futebol sul-coreano. Inclusive, com a ajuda, claro, dos tradutores online, eu li um pouquinho do que está dizendo a imprensa sul-coreana. E eles estão realmente, Pio, chocados com a força física do Yuri Tanque. Então, todos os jornais e diários que cobrem o futebol sul-coreano estão citando o tanque brasileiro. Então esse apelido que foi criado no Guarani, pela torcida do Guarani, foi aceito pelo Yuri, inclusive nas vezes que ele esteve presente no CBN Esportes, ele explicou, né, sobre como ele adotou a questão do tanque, e ele vai levar isso para a Coreia do Sul. Então a imprensa sul-coreana muito otimista num desfecho positivo dessa negociação nos próximos dias, e o Guarani também está esperando aí bater o martelo pelo Yuri Tanque até o comecinho de janeiro. E um outro jogador que eu estive atento também foi o Bruno Miranda. O Bruno Miranda foi para a Bolívia para passar o Natal com a família, e a imprensa boliviana também tem noticiado que o Bolívar, que é o clube do Bruno Miranda, estaria interessado em contar com o jogador já no começo do ano, né? Ele está emprestado aí até julho, mas existe também, Pio, essa possibilidade do Bruno Miranda retornar ao seu país
antes do esperado. Por outro lado, tem gente chegando também, jogador que pode ser importante para o Guarani nessa próxima temporada, e o Iago Henrique é um jogador aí que parte de quem acompanha o futebol campineiro conhece, porque ele já passou pela Ponte Preta, mas eu vou deixar o próprio Iago Henrique se apresentar a nova opção para o meio-campo do técnico Moser. Primeiramente, agradecer pela oportunidade de estar nesse grande clube que é o Guarani. Muito feliz e honrado e muito motivado pela essa oportunidade. Minha trajetória, eu comecei no Atlético Mineiro, né? Comecei muito novo lá, 11 anos. Fiquei até meus 22 anos, bastante tempo, né? Pude aprender bastante coisa lá. Aí tive minha primeira experiência fora, no futebol árabe. Joguei 1 ano lá. Depois retornei para o Sport Recife. Joguei a Série B lá, conquistei o acesso pela equipe do Sport no ano de 2019. 2020 fui para o CSA, batemos na porta ali, ficamos em 5º. Em 2021 fui para o Juventude e joguei a Série A lá. Aí em 2022 para o CRB, onde fiz a Série B, fiz 42 jogos pelo clube e agora estou tendo a oportunidade de estar aqui no Guarani. Tá, então, o Iago Henrique foi um jogador que trabalhou com o Moser no CSA e também chegou a ser rival do Moser no CRB. Então, é um atleta que chega aí com um aval da comissão técnica, né? O Iago não foi bem na passagem dele pela Ponte Preta aqui, né, Pio? Mas no futebol alagoano foi um jogador que se destacou pelos 2 clubes. Então, até por esse motivo que o Moser confia bastante na chegada dele, até para brigar, com certeza, por titularidade, justamente por esse histórico com o treinador, viu, Pio? E como é engraçado, né, Julião? Porque talvez se a gente tirar o Oswaldo Alvarez, tanto treinadores quanto jogadores, a gente nunca pode levar em consideração o fato de falar assim, não foi bem na Ponte, não vai bem no Guarani. Não foi bem no Guarani, não vai bem na Ponte. Isso quase nunca existe, né? Verdade, tem os exemplos de jogadores que às vezes têm uma passagem discreta, né? Ou às vezes se destacam, mas depois no rival não conseguem se destacar. Então a esperança da comissão técnica é justamente uma experiência diferente com o Iago Henrique. Estou tentando puxar pela cabeça os últimos jogadores que fizeram esse caminho, Pio. Talvez o Índio seja o mais recente, né? Que ele era Bruno Reis na Ponte, veio como Índio no Guarani e teve altos e baixos, né? Mas eu até diria que, no geral, apesar de ter sido uma passagem discreta, que não vai deixar saudades, eu acho que no Guarani ele tenha sido até mais utilizado, mais regular do que a passagem dele pela Ponte. Mas, enfim, tem grandes exemplos aí de jogadores que se deram bem num clube, se deram mal no outro ou foram bem nos dois. Bom, sobre o Yuri, e achei sensacional você utilizar aí a ajuda dos tradutores. Que foi bem no Guarani, não foi bem na Ponte, né, o Yuri? Isso, exatamente, esse é um. E usando a questão dos tradutores, assim, e se fala mesmo, né, que o pessoal tá empolgado com o Yuri lá, é claro que a gente não tem a noção da realidade do futebol sul-coreano, mas eu imagino que não seja um futebol tão truculento assim, tão forte, cara, e aí ele vai levar uma bela de uma vantagem lá, usando a estrutura física dele. Pio, é claro que assim, a gente entende a evolução do futebol. E aquele papo, né, que até ali beirava às vezes um certo preconceito. Antigamente era muito comum falar que os jogadores africanos não tinham tática, só tinham velocidade e força física. Os jogadores asiáticos só tinham disciplina tática, mas não conseguiam fazer nada fora do comum. Isso mudou bastante, ficou muito claro com a Copa, né? Acho que a Copa facilitou muito esse entendimento do quanto que o futebol hoje ele é global, né? E só tem um ponto que existe um biotipo padrão ainda no futebol sul-coreano, né? Os jogadores mais magros, mais velozes, e são poucos os que se destacam por esse biotipo do Yuri Tanque, que se destaca, Pio, se a gente parar para analisar, aqui no Brasil. Isso. Essa característica do Yuri Tanque não é uma característica muito comum de ser esse pivôzão que consegue, de fato, ter uma presença de área bem marcante por conta do seu biotipo, e aí você transfere isso para a Coreia do Sul, ele vai ter uma baita vantagem, não tem como, principalmente na jogada aérea, que é o que ele gosta. Eu acho que se o Yuri de fato assinar aí com o Jeju United, é para ele manter uma média de gols aí bem alta. Sobre o Bruno Miranda, Julião, você acha que o Moser, e sem dúvida nenhuma, vai contar na decisão do Bruno Miranda?
Cara, é uma mudança de elenco, é uma reformulação, a gente tá saindo de um ano pro outro. Ele, embora tenha tido uma certa dificuldade de adaptação, mas agora, sim, ele já sabe o que ele encontrou pela frente, ele já sabe o que ele pode fazer com a camisa do Guarani. Passa pelo Mozart, no seu entendimento, o convencimento ou a decisão do Bruno Miranda volta para a Bolívia ou fica no Guarani? Eu tô tentando juntar as pistas para entender o que tá acontecendo, né, Pio? E uma das pistas hoje que deu para notar aí, a gente usa muito o Flickr, né, que é um álbum de galerias dos clubes, porque a imprensa ainda não tem acesso. Desde a pandemia entramos nesse protocolo e ele não foi mais mudado, então os clubes hoje não contam com a presença dos integrantes da imprensa nas atividades do dia a dia. Mas eu vi muitos os jovens da base sendo aproveitados no profissional, e entre eles o Felipe Crisman, que é um centroavante que tinha muita expectativa, que está mais magro, que era um pedido do Mozart, o próprio Theo, que também se destacou aí no time sub-20. Então o Mozart tem subido os jogadores para o time principal porque ele sabe que deve perder o Yuri Tanque, tem a possibilidade de perder o Júlio César e tem a possibilidade de perder o Bruno Miranda, né? O Bruno Miranda, ele pedia mais tempo de jogo. Inclusive, na última convocação dele para a Bolívia, quando ele falou com a imprensa local, ele disse: eu quero voltar para o Bolívar porque eu não estou com tempo de jogo. Esse é o único motivo. Agora, se o Mozart chegar no jogador e falar: olha, eu tenho um plano para você jogar mais, eu acho que ele vai concordar que estar no futebol brasileiro, para a vitrine do Bruno Miranda, que é um jogador que sonha com essa ascensão, é melhor do que voltar para o clube dele. Sem dúvida nenhuma. E aí acho que isso passa realmente pela cabeça dele para decidir se fica ou não. Bom, vamos para o rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem as informações do vôlei e as notícias da Macaca aqui no CBN Esportes, primeira edição. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Trânsito. 11h45, Thaís Azevedo trazendo informações sobre o trânsito pra gente nesta segunda-feira. Bom dia, Thaís. Muito bom dia para você, Rafa Pio. Bom dia mais uma vez aos ouvintes da CBN. Vamos começar falando para quem acessa Campinas pela Avenida Alix da Cunha. Tem trânsito carregado ali na altura do Balão do Tavares, sentido centro, por conta de problemas com o veículo. No sentido rodovia Anhanguera, motorista segue sem dificuldades. Pela Avenida Marechal Rondon, alguns pontos de lentidão sentido Balão do Tavares, mas nada que prejudique o trânsito. No sentido Chapadão, o motorista segue tranquilo. A Rua Joaquim Vilac tem excesso de veículos na chegada Alix da Cunha. No sentido Vila Teixeira, o ouvinte faz um bom caminho. Quem segue pela Doutora Alberto Sarmento não encontra dificuldades e segue tranquilo sentido Castelo e sentido Vila Teixeira. Rafa. Obrigado, Thaís. Cada ano que se inicia é uma oportunidade de cuidar e proteger o que temos de mais importante. Boas festas e feliz 2023. Bradesco Seguros, com você sempre. Hora do vôlei. Oferecimento Goodbom, super simples. Patriani na Norte Sul, o melhor investimento de Campinas. Quem compara, compra Patriani.
Bom, e a Superliga Masculina de Vôlei em recesso nesse final de ano e volta na segunda semana, ou na primeira semana ainda, no fim da primeira semana do mês de janeiro, e já definidos os jogos em janeiro do Vôlei Renata. A primeira partida é no dia 6 contra o Farmacon de São José, partida já válida pelo segundo turno da competição. Depois, na quinta-feira do dia 12, o Vôlei Renata vai fazer aquela partida atrasada diante do Suzano, lá na cidade de Suzano, essa partida às 7 horas da noite. E aí depois tem mais 3 jogos no mês de janeiro. No dia 16, no Taquaral contra o Rede Cuca, no dia 22 também no Taquaral contra o Brasília e no dia 29 a equipe vai até Guarulhos enfrentar o Veda City. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. 11h49, antes de falarmos sobre a Ponte Preta, mensagem que chegou aqui do Vitor Viana, Júlio Nascimento. Ele lembra do Rafael, né, garoto de 18 anos, aquele que entrou contra a Chapecoense. Foi bem, inclusive, quase marcou um golaço e tá treinando, né, Julião? Rafael Freitas, né? Freitas, é. A gente vai guardar. E não é porque o Carlão gosta dele, não. É o sobrenome dele mesmo. Bem lembrado, Rafael Freitas é um dos jogadores da base. Aí tem um da base que chama Nicão. Tem o Titi, né? Que muitos pediam antigamente, agora tá treinando também. Então, a versão do Guarani aí em 2023 será com bastante jogadores da base, o que a gente não viu, né, Pio, na última temporada ainda. Sem dúvida. E o Valmir tava me lembrando e percebendo algo aqui interessante, né? Que na sonora que nós ouvimos agora há pouco, Júlio Nascimento, o histórico foi inteiro contado. Desde os primeiros chutes na bola, desde a escolinha de futebol, por onde passei, por onde fui. Mas faltou um capítulo, né, Julião? Eu acho que ele não mencionou a passagem dele porque ele fala assim, eu fui pro Juventude, mas eu fiquei, mas teve uma passagem pela ponte, né? Mas aí, às vezes, né, Pio, eu não sei se o jogador, provavelmente, né, existe ali uma instrução para o jogador citar, né? Sim. Ou então, um trabalho de edição ali, acho que a gente sabe que a rivalidade, ela é tão forte que até nesses detalhes ela entra, né? Talvez o Iago nem tenha, ele não se atentaria a isso. O Bruno Michel também não falou, tá? Bruno Michel também não falou. Eu lembro que o Índio, quando foi apresentado, ele tentou também não citar. E em um momento, acho que ele fala rival, alguma coisa assim, não me lembro. Mas, enfim, tem muita coisa disso, né? Já começa na apresentação. Coisa maravilhosa. Bom, você falou sobre... a gente citando sobre esses meninos de base e tudo mais. E, sem dúvida nenhuma, que a Ponte tem nos seus meninos o grande noticiário nesse intervalo de um campeonato para o outro. A gente já falou sobre a situação do Alisson, muito. Leonaldi na mira do Vasco.
Felipe Amaral também sendo monitorado pelo próprio Vasco da Gama, outras equipes observando atletas da Ponte. E a própria Ponte, né, Julião? Ela também observa o mercado de atletas que deixaram o estádio Moisés Lucarelli recentemente e que ela pode lucrar com eles, porque a Ponte, ela tá precisando trazer dinheiro de tudo que é lado. Pois é, e assim, é interessante como o mercado tem impactado na Ponte com o Vasco, né, Pio? Porque o Vasco, e o Cruzeiro também, né? Porque o Cruzeiro, assim, tá todo mundo indo pro Cruzeiro. O Igor Formiga foi pro Cruzeiro, o Alisson aí, até por uma decisão judicial, né? Um caso um pouco mais complicado. E o Vitinho, né, que nós trouxemos aqui na quarta-feira, que estava rescindindo com a Ponte, e nós falamos que o Cruzeiro era o provável destino dele, o Vitinho acertou com o Cruzeiro, então, de fato, aí, é mais um jogador que sai do Moisés Lucarelli e vai para o Cruzeiro, no caso o Vitinho para o time sub-20, mas de qualquer maneira foi para Belo Horizonte. E aí tem o Vasco. O Vasco deve confirmar aí a transferência do Andrei, né, uma transferência milionária para o Chelsea. E aí o Vasco começa a busca aí por jogadores de reposição para a vaga do Andrei e quer abastecer o elenco com jogadores novos. E aí entra o Leonardo em pauta, que existe a possibilidade do Vasco apresentar uma proposta, que não aconteceu ainda. A Ponte ainda não recebeu nenhuma sondagem oficial do Vasco, então a Ponte está esperando para conversar, mas o Leonardo está nos planos. Só que aí o Vasco foi atrás do Vinícius Zanocelo, que pode, se esse for o valor confirmado, 33 milhões de reais, primeiro assim, parabéns para o Santos, que aí vai fazer um baita negócio. A gente critica tanto as gestões recentes do Santos, né, Pio? Mas se você paga 10 milhões e vende por 33 em meses, é muita coisa. Então, assim, a valorização do Zanocelo me chamou a atenção e aí a Ponte vai adorar esse valor, porque apesar de não ter nenhum percentual sobre o jogador, a Ponte tem o mecanismo de solidariedade por ser o clube formador do Zanocelo. E por esse mesmo motivo, entra a situação do Ivan. Proposta, pelo que eu li, é de 16 milhões de reais, esse valor ainda não está confirmado, mas aí a Ponte, pelo Ivan, também recebe aí essa porcentagem pelo mecanismo de solidariedade, e aí entra uma dúvida no caso do Ivan, que eu estou tentando apurar, viu, Pio? Porque e aí é um pouco mais complexo porque envolvia a antiga gestão, né? Então, o Eberlin não negociou o Ivan, e inclusive nas primeiras entrevistas, ele deixa isso claro, olha, eu não consigo, embora ele tenha acesso aos documentos, imagino, mas a negociação foi feita com a antiga diretoria. O Corinthians hoje tem 50% do Ivan, só que vale lembrar que a Ponte estava com quase todo o dinheiro dele comprometido com dívidas dos empresários. Então, possivelmente, tem essa possibilidade, tem essa chance da Ponte não ter um lucro em cima dos direitos econômicos do Ivan, provavelmente porque o Corinthians está negociando a parte dele. Mas, de qualquer forma, por ser clube formador, a Ponte também receberia aí um percentual desse dinheiro se o Ivan for jogar em São Januário, viu, Peu? Complexo, mas é isso aí. Complexo. E eu não sei se você compartilha da mesma impressão, mas lendo, ouvindo você falar sobre a questão do valor ou dos valores envolvendo o Ivan, para mim, muito baixo em relação à expectativa que a gente tinha há 2 anos. Talvez há 2 anos a gente falasse de Ivan já próximo dos 100 milhões e não tão baixo assim, né, Julião? É difícil a gente falar sobre a escolha do Ivan, né, Pio? Porque você vem o Corinthians, que é um time de muito peso, em cima de um jogador em ascensão. Se tinha uma expectativa que o Corinthians estaria preparando o Ivan para a vaga do Cássio, porque naquele momento o Cássio estava num momento de decadência técnica, né? Porque estava mais velho, estava sofrendo um pouco com a questão do reflexo. O Cássio foi muito criticado no começo do ano por conta disso. Só que aí o Cássio, de repente, volta a ser o Cássio, né? E faz grandes atuações, e aí todo mundo esquece um pouco dessa questão do o Corinthians contratou o Ivan para prepará-lo para a vaga do Cássio. E aí vem o Matheus Donelli também, aí o Corinthians vai em busca do Yuri Alberto, negocia o Ivan com o Zenit, e aí o Ivan some do mercado, então tem que voltar para o Vasco para começar do zero. Eu acho que talvez o Ivan, não sei financeiramente, mas em termos de projeção de carreira, talvez ele tenha se arrependido, porque tinha outras possibilidades, né? Quando ele estava na Ponte, o Grêmio estava interessado nele, o próprio Vasco chegou a sondá-lo em outro momento, mas num processo de reconstrução, né, Pio? Acho que é uma baita oportunidade para o Ivan, porque o Vasco vai ser vitrine. Agora, para a Ponte, ela deixa de lucrar por conta justamente dessa desvalorização, e aí vai pagar um valor menor, viu, Pio? Quando você quiser, eu tenho mais jogadores chegando na Ponte. Opa!
Vamos para um rápido intervalo, então, e vamos fazer o seguinte. Mantenha o mistério que a gente vai falar de quem tá chegando na macaca. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. O Gé eu sei que já chegou, viu, Júlio Nascimento? Exatamente. Aliás, vamos ver rapidinho o Gé, que ele faz uma apresentação, né? Ele estava na Itapirense e agora chega para ser uma opção no Moisés Zucarelli. Agradecer a oportunidade da Ponte Preta, né? Bastante motivado. Venho crescendo cada dia mais, cada treino, se dedicando o máximo para poder chegar no alto nível, né? Venho de uma temporada muito boa e procuro sempre estar crescendo e sempre evoluindo a cada treino. É um clube muito bem estruturado. Tenho só a agradecer a Ponte Preta pela oportunidade, trabalhar muito, que 2023 promete para todos nós. É uma temporada muito boa, né? Fiz 12 gols em 17 jogos, trabalhei muito, venho evoluindo a cada dia, cada treino, procuro sempre dar o meu melhor. A temporada 2023 promete muito para mim e para a Ponte Preta. Evolução cada dia no máximo possível, para poder chegar no alto nível mais rápido possível. É isso, Pio. O Gé chegou e a Ponte está contratando mais um lateral direito, que será anunciado nos próximos dias. Por conta do tempo, vou fazer o mistério até o CBN Esportes segunda edição, tá bom? Sensacional, mantenha o mistério e a audiência. Julião, até às 4. Valeu, Pio, até mais tarde. Valeu, gente, a gente volta às 4 com a segunda edição. Até lá, tchau. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento